queridos. Obrigada por Esther. Obrigada, meus amados. A gente ama muito vocês. É uma honra estar aqui nessa noite. Boa noite, né? Muito especial estar mesmo aqui compartilhando a palavra. A gente ama muito seus pastores. Tem algo realmente no nosso coração que se ligou ao coração deles. E é uma ligação profética, né? É uma ligação do Espírito mesmo. Desde quando a gente se conheceu e aqui, todo o processo que Deus fez de nos aproximar, de começar a caminhar junto. E não faz tanto tempo assim que a gente caminha junto, mas parece que faz uma eternidade, né? É muito bom isso. A gente se sente realmente em casa. A gente, uma igreja linda, eu amo vocês. A gente tem sido muito inspirado e abençoado pela vida de vocês. E ver tudo que Deus tem feito e está fazendo e vai fazer nessa casa, né? É maravilhoso, é um presente de Deus. Pastor Davi esteve aqui com a liderança, voltou a casa super animado, super feliz, falando: Mônica, você não sabe o que Deus está fazendo ali em Arapongas, é tremendo. Vi líderes cheios da presença de Deus, homens e mulheres comprometidos com o Senhor, e o que Deus vai fazer é só o começo. Nossa, fiquei tão feliz, né? Fiquei super animado. Falei, gente, é isso mesmo. Eu creio que é isso. Eu creio que Deus tem coisas tremendas para a sua vida nessa noite. Não só nessa noite, nessa estação da sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, é uma honra compartilhar a palavra. E desde que eles me convidaram, Deus colocou essa palavra no meu espírito, no meu coração. É uma palavra sobre a glória de Deus. É um tema que eu amo muito, né? Eu creio que Deus quer nesses dias ministrar e revelar aos nossos corações a sua glória. Você crê nisso? Existe um propósito para isso, né? Existe algo poderoso nisso. Mas experimentar a dimensão da glória de Deus é uma coisa difícil até da gente entender. Esses dias o nosso netinho mais velho estava sentado do meu lado e a gente estava conversando e ele virou e falou: então, vó, mas e daí? O que é a glória de Deus? Difícil de explicar, né? Aquelas perguntas, né, que você faz assim, tum, 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 tum. Como que eu vou explicar para ele que tem 6 anos? Então, a glória de Deus fala do caráter, da beleza, da grandeza, de quem Deus é. E é algo que a gente não consegue descrever e não consegue nem muitas vezes explicar. Mas a gente precisa viver. A gente precisa experimentar, a gente precisa encontrar com essa glória para poder realmente saber o que ela é, para poder entender o que realmente a glória de Deus é. E às vezes a gente só fala dela, né? E há muita gente que tem medo dessa glória. O que aconteceu, né, nos dias de Moisés era assustador para o povo, a glória de Deus, porque a glória de Deus se manifestou com trovões, com relâmpagos, com coisas assim, da natureza meio forte, meio grande demais, e o povo ficou com medo, né? E o povo pediu para Moisés ir lá no lugar deles, porque estavam com medo de encontrar. E depois, quando Moisés se encontrava com a glória de Deus, com a presença de Deus, a palavra diz que o rosto dele brilhava, né? E brilhava tanto que ele colocava lá um véu, né? Porque as pessoas ficavam assim, né? Difícil olhar para o sol, né? Difícil olhar para uma coisa que está brilhando. Às vezes a gente brinca, mas às vezes os meninos com essas luzes aqui, eles gostam tanto, né? Estou ficando meio velha já, né? Aí de vez em quando põe essas luzes tudo virado para a gente, não é assim, gente? Aqui só acontece lá em Londrina. Só lá que de repente vira tudo esses negocinhos, tudo na cara da gente. A gente está assim no meio do louvor, no meio do culto, aquela luzão na cara. Então, se deparar com luz assim, é difícil muitas vezes. E a glória de Deus é algo sobrenatural, é algo tremendo, é algo maravilhoso demais. É algo poderoso que Deus quer que eu e você experimentemos. Eu queria ir com você para o versículo de Isaías capítulo 60. Queria falar um pouquinho sobre esse versículo, porque eu creio assim, eu sinto que profeticamente sobre essa casa, essa palavra tem a ver com o que eu sinto no profético sobre essa casa. Eu creio que é algo poderoso que Deus quer fazer, e tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com vocês, tem a ver com o que Ele vai fazer nesses dias, na sua vida e através de você. Amém? Então, vamos lá, Isaías capítulo 60, eu quero ler com você o versículo 1 e o versículo 2 aí. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia, brilha sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas densas, né? Dessas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, sobre você se vê a sua glória. A gente até cantou um pouco sobre isso, né?
falando dessa glória de Deus, falando de Deus estar nos chamando. Então, se você olhar bem esse versículo aqui, tem duas ordens nele, né? Primeiro é para a gente se levantar, segundo é para a gente brilhar, é para a gente refletir essa glória de Deus. Então, na verdade, a palavra nos compara mais a esse aspecto de reflexo, porque a glória não está em mim, né? Eu vou refletir a glória que está no Senhor. Então, eu vou refletir, eu vou brilhar aquilo que está ali, né? Na presença de Deus. Mas também há uma razão. A razão desse brilho é exatamente essa glória na sua vida, na minha vida, na casa de Deus, na presença do Senhor. E Deus quer levar você a experimentar um pouquinho dessa glória na sua vida. Uma medida dessa glória, uma porção dessa glória. Não existe ninguém que pode experimentar tudo, porque se a gente experimentasse tudo, a gente caía morto diante da presença de Deus, porque a gente não é capaz disso. Mas você e eu podemos experimentar uma medida dessa glória, podemos viver uma medida dessa glória, podemos desfrutar de uma medida dessa glória, e podemos brilhar essa glória, podemos refletir essa glória, podemos nos levantar e brilhar, Eu creio que esse é o grande chamado de Deus. Deus está te chamando para brilhar. Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia, Tem uma outra tradução que diz, até ser dia perfeito. Então, esse versículo mostra para a gente que é um processo, não é verdade? É uma jornada, é uma caminhada, algo que é constante, mas é sempre. Existe alguma coisa que vai acontecendo. Então, desde o primeiro dia que você encontrou o Senhor, eu espero que você não seja a mesma pessoa. Amém? Amém. Eu não quero ser a mesma pessoa. Cada um de nós não pode ser a mesma pessoa. Existe um processo de uma jornada de um justo, que vai se aproximando como um sol que está nascendo. Se você levantar bem cedinho, você vai ver 5 horas, Agora que a gente está meio no inverno ainda, está escuro, vai ficando devagarinho, vai ficando claro. Não é lindo isso? Depende do dia, vai ficando meio vermelho, Depois vai ficando meio aquele amarelo. É maravilhoso, é lindo, é demais de ver. Isso é muito especial. Eu moro no 15º andar e eu amo ver isso de manhã cedinho, E é muito lindo. Assim é a sua vida. Assim é a sua jornada. Assim precisa ser o seu caminhar com Deus, como esse nascer do sol, que vai despontando. Então, o que Deus quer fazer na sua vida é um processo, é algo lindo, é algo que vai começar, é algo que está começando. Talvez alguns aqui estão mais para frente, talvez alguns tá bem no comecinho essa jornada. Mas eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus está te chamando para brilhar. Deus está te chamando para deixar a luz dele brilhar na sua vida. Amém? Cada dia mais, até que seja um dia perfeito. E esse dia perfeito é o dia da presença de Deus. O dia perfeito é o dia da vinda do Senhor. Essa perfeição é só na presença dele. Então a gente vai continuar uma jornada, Cada dia diante da presença dele. E a razão do nosso brilhar, que eu já falei, é a glória de Deus. E existe um versículo que eu amo demais esse versículo de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. No contexto aqui de 2 Coríntios, ele estava falando sobre o ministério da lei e o ministério do Espírito. E fazendo aquela comparação mesmo com as atitudes de Moisés e hoje, como é diferente, como o ministério do Espírito Santo é diferente nas nossas vidas. E eu amo esse versículo, porque esse versículo foi um dos primeiros versículos de quando eu me converti, que Deus ministrou meu espírito, ministrou meu coração. Eu não venho de uma família cristã, eu vim de uma família que não conheceu Jesus. Eu fui a primeira na minha casa que se converteu, que teve uma experiência com Deus. Então muita coisa eu tive que aprender, muita coisa eu não sabia nada, eu não entendia nada. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu entrei num grupo que estava adorando, louvando, eu me lembro que eu tinha uns 14 anos, eu olhei para a pessoa do lado e falei assim: tá, o que está todo mundo fazendo agora? Por que está todo mundo com a mão levantada? Por que está todo mundo falando ao mesmo tempo? Eu não estou entendendo, E eu me lembro bem da pessoa, um pouco mais velha, que olhou para mim e falou: olha, faz só uma coisa.
Fecha os seus olhos e começa a falar com Deus. Primeira coisa eu pensei, será que ele vai me ouvir? Bom, não estava entendendo nada. E assim eu comecei minha jornada, não estava entendendo nada. E esses versículos, assim que eu me converti, um dos primeiros versículos que Deus falou comigo foi sobre esse versículo. Porque eu sentia que tinha tanta coisa na minha vida que tinha que ser transformada, tinha tanta coisa que tinha que mudar, tinha tanta coisa que eu não sabia, tinha tanta coisa que eu fazia errado, tinha tanta coisa que era ruim mesmo. Isso aqui trouxe uma chave para a minha vida. A chave era contemplar Deus. E à medida que eu contemplasse a Deus, eu ia sendo transformada por Deus. Mas tinha um detalhe, eu tinha que estar com a minha face descoberta. Isso fala de eu abrir verdadeiramente meu coração. De eu deixar Deus entrar lá dentro, nos lugares mais escondidos, mais feios, mais terríveis, mais ruins que tinha na minha vida. Que ainda tem. Mas à medida que eu faço isso, eu sou transformada. Então eu não sou transformada porque alguém fica me mandando mudar. Eu não sou transformada porque alguém está brigando comigo. Eu não sou transformada porque me convenceram que na igreja não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo outro. Eu não sou transformada nem mesmo pela minha boa vontade, minha vontade grande que eu tenho de mudar. Porque vira e mexe eu piso na bola. Você pisa? Pisa no tomate, irmão? Mesmo quando você não quer fazer, não é isso que Paulo fala? Então, na verdade, aqui tem uma chave. A chave é contemplar Deus. A chave é permitir que essa glória de Deus venha e me inunde, entre na minha vida, mude a minha forma de pensar, mude a minha maneira de crer, mude a minha maneira de viver, transforme hábitos de dentro para fora, de dentro do meu coração. Isso é um processo. É um processo, é uma coisa que vai acontecendo à medida que eu vou me expondo à glória de Deus. E aí eu me lembro que quando eu me converti, meu temperamento é meio melancólico, tá? Não só melancólico, eu também sou colérica, não posso falar só. Mas quando eu me converti, eu estava bem melancólica. E eu era daquela turma, sabe, gente? Daquela turma assim, que gostava daquelas músicas assim, meu mundo caiu. Sabe aquele trem assim? Minha mãe tocava violão e minha mãe gostava dessas coisas e eu era daquele troço assim, sabe? Daquele tipo assim de pôr essas músicas de deprê assim, né? E ficar lá ouvindo e chorando. Agora pensa, para onde eu estava indo? Mais pro buraco ainda, né? Quase que não tinha ninguém que me tirasse de lá de dentro. Aí eu ficava naquelas coisas mega super deprê, mega para baixo. Então, gente, eu me converti, eu tinha uma coisa na minha cabeça que pensava assim, um dia é bom, outro é ruim, um dia é bom, outro é ruim. Mas isso tinha a ver com a minha família. A gente tinha uma ideia, né, da religião que a gente vinha, meio de karma, meio de que as coisas são determinadas e pré-determinadas. Então, na minha cabeça era assim, um dia era bom, outro ia ser ruim. Tinha acontecido uma coisa boa num dia, no outro dia ia ser uma coisa ruim que ia acontecer. E eu já morri de medo que ia acontecer uma coisa ruim. Estava lá dentro essas coisas que eu pensava, essas coisas que eu sentia, essas coisas do jeito que eu vivia. Gente, era aquilo, estava lá dentro, impregnado, lá dentro de mim. Tipo aquela coisa, sabe? Não sai de casa sem antes olhar o horóscopo? Não conta aí que tem um monte de gente que fazia isso. Não precisa levantar a mão. Mas depois eu ficava pensando, né? Quanto é que milhões de pessoas vão viver a mesma coisa que eu, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Então, sabe, Deus começou um processo na minha vida. Uma coisa de arrancar aquele espírito de tristeza, de arrancar de dentro de mim aquela sensação de depressão, aquela melancolia, que era uma coisa maligna, uma coisa do inferno na minha mente, mas que me influenciava. Só a glória de Deus pode fazer essa transformação. Só a glória de Deus na minha vida, na sua vida, pode mudar, pode arrancar de dentro de você, pode derramar alegria, porque não pode ser uma alegria fruto de uma coisa que eu tenho, de uma coisa passageira. Precisa ser uma alegria que nasce aqui dentro e vem para fora, uma alegria que está dentro de mim, mesmo quando eu estou passando por coisas muito difíceis, mesmo quando eu estou passando por situações que me fazem chorar. O que aconteceu? Porque quando eu encontrei a Deus, não foi nada tão fácil, nada tão, né? Os problemas não deixaram de existir, a dor não sumiu, as situações não acabaram da noite para o dia, ou simplesmente, né, virou um jardim florido. Não, teve muita pedra, muito espinho, muita coisa difícil.
sabe? Mas foi essa alegria e essa glória, a alegria que veio dessa glória, que me sustentou nos dias mais difíceis. Naquele dia em que eu estava tão feliz, porque depois de 3 anos tentando engravidar, eu finalmente estava grávida. Daí, eu e o pastor Davi, a gente estava muito feliz. Mas de repente, eu comecei a sentir aquele sangue saindo todo. E eu comecei a sentir perder o meu filho. Pode imaginar a dor? Você está num consultório e você sentir a vida se esvaindo de dentro de você? Aquilo que você orou tanto e que você servia a Deus e que tinha gente na sua família que nem servia a Deus, que nem queria engravidar e estava casando grávida. Entende os questionamentos? Não mudaram. Mas eu tinha uma alegria dentro de mim. Uma alegria inexplicável, que me sustentou naquela hora, que pode sustentar você, que tem a ver com a glória de Deus, que não tem a ver com o que você está vivendo, o que você está passando. Mas sabe como é que essa glória, eu quero falar de algumas coisas práticas nessa noite. Como é que essa glória penetra, enche o seu coração? Essa glória enche, penetra na sua vida através da palavra de Deus. Sejamos práticos. Você vai sair daqui, você tem o seu dia a dia, eu também tenho. Você vai trabalhar, amanhã segunda-feira, você vai andar, você vai estudar, você vai andar pelas ruas, você vai viver a sua vida. Mas existe alguma coisa que vai acrescentar a glória de Deus na sua vida, e essa coisa é a palavra de Deus. À medida que você medita na palavra, à medida que você se expõe à palavra, à medida que você se enche da palavra, à medida que você medita na palavra, essa palavra derrama a glória de Deus sobre você. E uma vez que você tem a glória de Deus, você vai poder refletir essa glória. Porque o que eu sinto profeticamente é que Deus está chamando essa igreja para refletir a glória de Deus, para brilhar nessa cidade. Mas você vai precisar da palavra de Deus. Você vai precisar ser cheio da palavra. Você vai precisar falar a palavra. Você vai precisar meditar a palavra. Você vai precisar que a palavra seja uma espada na sua vida, dentro de você, no seu coração, separando as coisas no seu interior, separando a sua forma de viver, a sua mente, aquilo que passa no seu coração, como aqui diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Aí a palavra começa a mudar o seu espírito, começa a mudar seus sentimentos, começa a mudar a forma que você pensa. A palavra começa a mudar a maneira que você sempre reagiu daquela forma. Mas não, a palavra de Deus começa a mostrar a você a verdade e te libertar das mentiras do seu próprio coração. As mentiras que o diabo falou para você, aquilo que você a vida toda acreditou, aquilo que te levou a tomar decisões erradas. A palavra precisa penetrar você, penetrar dentro do seu espírito. Mas para isso, meu amado, você precisa ter um compromisso com a palavra. E não é fácil ter um compromisso com a palavra. Você precisa ter um compromisso com essa palavra aqui, ó. Um compromisso de ler a palavra todos os dias. De meditar na palavra, de separar um tempo para a palavra na sua vida. E não é fácil, eu estou falando aqui como pastora. Eu não vou perguntar aqui para você quantos aqui já leram a Bíblia inteira. Eu não vou fazer isso. Mas eu vou perguntar a você, quantos aqui são fiéis em ler a palavra de Deus todos os dias? Porque sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente vai em reunião de pastores, do MFI, e tem umas pesquisas ali. E vou falar para você que dá vontade de chorar, que a pesquisa mostra que mesmo no meio dos pastores, depois eu fiquei pensando, mas tinha até filho de pastor lá, para tentar me consolar. Porque diz umas respostas, tipo assim, que não lê a Bíblia todo dia. Eu não quero te expor, e nem Deus quer fazer isso na sua vida. O que Deus quer fazer no seu coração é levar você a entender que você depende da palavra de Deus.
Você depende da palavra de Deus. Você não depende todo dia de comida para viver. Então você precisa comer, o seu espírito precisa comer a palavra. Para ficar vivo. Para ficar acordado, para ficar ligado em Deus. Para crescer. Você depende da palavra. E se você não comer a palavra, se você não ler a palavra, se você não estudar a palavra, se você não meditar na palavra, você não vai brilhar. Porque a escuridão vai encher o seu coração. E nas horas que você precisar da palavra, não vai ter um saldo. Entende o que eu quero dizer? Porque naquele momento que você estiver num lugar, precisando tomar uma decisão, que você estiver num lugar, precisa ter uma resposta, precisa ter uma palavra, precisa falar alguma coisa, você precisa ter um saldo disso aqui dentro de você. Se você não tiver um saldo, você não tem de onde tirar. E aí você vai falar abobrinha, você vai decidir errado, você vai tomar um rumo errado para a sua vida. O que você está fazendo para se comprometer com a palavra? Então, eu quero dizer a você, a glória de Deus vai brilhar na sua vida através da palavra de Deus. E aí a gente vai ver aqui pessoas andando que serão como cartas vivas. Cartas vivas andando nessa cidade. Que as pessoas vão poder ler, vão poder enxergar a palavra de Deus na sua vida, no seu coração, no seu espírito. Voltando a falar de quando eu me converti, eu me lembro por ser a primeira, né? Meus pais ficaram muito preocupados, acharam que eu tinha mudado para uma seita, né? E aí eles não me deixavam ir muitas vezes na igreja, não me deixavam ir muitas vezes em muitos cultos, e muitas vezes, assim, foi muito difícil para mim. Até que a gente mudou para uma outra cidade e eu ia na igreja na outra cidade. Eu tinha que pegar um ônibus meia hora para ir na outra cidade. Tipo aqui em Londrina mesmo. Minha cidade, né, meu pai era gerente de banco, mudou e a gente foi morar em outro lugar. Mas sabe, irmãos, eu tinha tanta fome pela palavra que eu pegava esse ônibus. Gastava dinheiro e eu ia lá. E eu tinha só 16 anos. Todo final de semana, no domingo, pegava um ônibus e ia lá. E até que eu comecei a reunir umas pessoas na cidade que eu morava. Eu comecei a pregar, evangelizar. E a gente começou uma célula. E eu tinha 16 anos. Hoje tem até uma igreja lá. São meus amigos. Mas a primeira pessoa que se converteu está lá, nessa igreja, até hoje. Mas sabe o que eu estou dizendo para você? Eu não tinha nada, não. Eu não tinha nada. Mas eu comecei a amar a palavra de Deus. Comecei a amar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. E eu tinha tanto medo do meu pai não ia deixar eu fazer teologia, nunca, jamais, né? Então eu achei que se eu estudasse história, era a coisa mais próxima de teologia. Estava tão enganada. Então, para quem conhece as faculdades na área de humanas. E aí eu passei no vestibular e foi a época que eu comecei a namorar o pastor Davi e fui embora para Curitiba, estudar lá. Fiz a federal lá de Curitiba. Fui morar com a minha avó. E continuei amando a palavra. Foi só entender a palavra que trouxe mudança na minha vida. Se eu posso deixar alguma coisa mais com você, é que a glória de Deus se manifesta quando você recebe a palavra com fé. O que você escuta aqui precisa estar acompanhado de fé. Não pode ser apenas um livro de história. Um livro que tem muita coisa boa. Um livro que é muito bom, antigo, respeitado. Não, precisa ser acompanhado de fé. Precisa ser o seu alimento. Já falei sobre isso. E você precisa amar a palavra de Deus. O quanto você ama a palavra de Deus? O quanto você ama? Você só valoriza aquilo que você ama. Se você não amar, você não vai valorizar, você não vai gastar tempo. Você precisa amar para valorizar alguma coisa. Porque quando a gente está apaixonado, a gente começa o namoro, a gente está apaixonado, não é verdade? Não sai da cabeça da gente, o outro, não é verdade? Ixi, tá até cheio de casal velho aqui que já nem lembra disso. Que é isso, meu filho? Oh, misericórdia! Tem mulher que vai ficar brava com você depois. Mas é verdade, a gente fica lembrando da pessoa, a gente quer falar, a gente quer telefonar, não é assim? Não quer se encontrar? Não é assim? Existe um nível lá, a gente já sabe, né? Já estudaram, já disseram que quimicamente existe um nível lá de, não sei dizer que hormônio certo, o que é, né? Que sobe, mas diz que depois passa. Com a palavra de Deus não pode passar. Você precisa continuar amando a palavra de Deus.
sentindo saudades. Mas eu vou dizer uma coisa a você: não seja religioso. A religião vai dizer a você assim: ai, ontem eu não li a palavra, agora eu não posso. Não, agora Deus está assim, ó lá, o dedão assim para mim. E é melhor eu parar, porque eu nunca vou conseguir ler mesmo tudo, então deixa para lá. Isso é religiosidade, porque a religiosidade traz acusação para você. Então eu quero dizer uma coisa a você: se um dia você falhar, bola para frente, meu irmão, pede perdão para Deus e continua no dia seguinte. Posso te contar? Eu falhei ontem. No dia, pensa nisso, no dia das 24 horas de oração, eu estava lendo outra coisa, mas eu não estava na sequência aqui. Eu falei a sequência que eu estou aqui, que eu estou junto com todo mundo. Não sei se vocês estão fazendo aqui, a gente está fazendo a sequência da leitura anual. Eu estava lendo outra coisa, mas eu falei, eu posso falhar, você falha, eu falho. E aí, como é que vai ser? Quando eu falho, Deus te ama. Ele não está aqui para te acusar. O espírito dessa palavra não é de acusação. O espírito dessa palavra é de amor, é de convencimento. É o poder do Espírito Santo chamando você, dizendo a você: ame a minha palavra. Porque você só pode brilhar pela palavra de Deus. Você só pode brilhar pela palavra de Deus. E Deus está chamando essa igreja para brilhar. Deus está chamando essa igreja para brilhar através da palavra e através do Espírito. Porque esse será um lugar do mover do Espírito de Deus. Esse não será um lugar só da palavra. Este lugar, essa casa, essa igreja, será uma igreja do mover do Espírito de Deus. Então você vai manifestar a glória de Deus através do Espírito de Deus na sua vida. 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são os santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Sabe, o Espírito Santo veio selar você. No dia que você entregou sua vida a Jesus, ele veio como um selo, marcando você e dizendo a você que você pertence ao Senhor. Você não é mais seu, você não é mais propriedade sua, você pertence a Deus. No dia que você entregou sua vida a Ele, você foi selado. E não só selado, Ele veio fazer morada em você. Mas sabe que isso é só o início de uma jornada? Isso é só o começo de alguma coisa? Porque Deus tem para você, na caminhada com o Espírito, muito mais do que apenas isso. Ser morada do Espírito de Deus. Porque Deus quer revestir você. Quer revestir você. Quer que do seu interior fluam rios de água viva. E quando Jesus fala sobre os rios de água viva, Jesus está falando sobre o batismo no Espírito. Jesus está falando sobre uma vida sobrenatural, algo sobrenatural, algo que a nossa mente, a nossa razão, o nosso intelecto muitas vezes briga com Deus. E quanto mais inteligente, mais estudado, mais cheio de si, mais você briga com Deus sobre as coisas do Espírito. Aí é duro falar isso, mas é verdade. Quanto mais simples nós somos, quanto mais parecido com as crianças nós somos, quanto mais inocentes nessas coisas nós somos, mais fácil é deixar que o Espírito de Deus nos conduza e ouvir a sua voz e ser mergulhado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito de Deus. Porque quando o Espírito de Deus fala, às vezes algumas coisas parecem que meio loucura para a gente. E quando a gente começa a pensar muito, a gente não faz, a gente não obedece, a gente fica com medo, a gente fala: nossa, mas que isso, como é que eu vou fazer isso? Mas o Espírito Santo está falando com você, está falando com você, está falando com você, e você está resistindo, porque te dá medo, Aqueles que confiam e que são guiados pelo Espírito de Deus não têm medo. Sabe que o batismo no Espírito é um momento que você entrega a sua capacidade mental e a sua capacidade vocal nas mãos de Deus, para deixar uma língua estranha, que não é a língua da sua mente, falar através da sua boca.
Gente, para comigo, isso é uma coisa doida. É uma coisa muito doida. Muito doida. Eu não sei, pastor, porque eu estou falando isso aqui. Mas eu sinto que Deus vai levantar doidos nessa casa. Gente cheia do Espírito de Deus. Gente cheia que vai ouvir a voz do Espírito, porque o Espírito vai falar a você: para aí o carro agora, desce ali, fala com aquele fulano ali, porque ele precisa de uma palavra da sua boca, porque ele precisa da sua oração, porque ele precisa de você, de uma palavra do seu coração. Deus quer fazer isso através de você, e Deus vai fazer isso através dessa casa, e nós vamos ouvir uns testemunhos muito doidos, muito loucos nessa casa, porque o Espírito é como o vento. A palavra de Deus diz: você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, você não consegue perceber, você não consegue ver, você sente o vento, né? E se você fechar a janela, você vai até escutar, né? Achar aquele vãozinho, aquela, né? Não é isso? Mas eu sei dizer a você que estes são dias em que Deus está levantando uma geração de apaixonados, de doidos por Jesus, que vão ser guiados pelo Espírito Santo, que vão ser levados pelo Espírito de Deus, que vão experimentar coisas muito doidas, coisas sobrenaturais. Eu estava esses dias com um dos supervisores de jovens, e ele falou: eles têm um evangelismo nas Boca Pesada de Londrina, né? É para poucos, não é muita gente não, vai sexta-feira à noite, vai nas baladas, lá nas portas das baladas evangelizar. E aí eles foram no lugar da pesada lá, e chegaram lá, tinha uma moça. A moça sofreu um acidente, ela tinha 2 calombos no joelho enormes. Eles começaram a orar e puseram as mãos na frente dela assim, o calombo sumiu, afundou o joelho dela de volta, fez assim, ó. A moça começou a chorar, a gritar. Meu Deus, o que é isso? Começou a gritar: meu Deus, o que é isso? Começou a chorar. Era o Espírito Santo, mover de cura, mover de milagre. Na última volta do encontro, tinha mais um testemunho dessa galera lá. O rapaz falou, né? Ele contou. Ele era criança da igreja, se afastou, foi para o mundão, foi para as drogas, foi para tudo que você possa imaginar, promiscuidade, para tudo. E ele estava lá uma noite nessas baladas lá, e aí chegou a galera. E ele começou a perguntar: o que vocês querem aqui? O que vocês querem aqui? Ele tinha perdido contato total com a igreja, daí os caras, ele não sabia quem era, daí ele falou: não, a gente não quer nada, a gente veio só aqui. Começa aquele papo bobo, né? Aí ele foi percebendo que ele era desviado, ele virou e falou assim: ah, eu já sei quem são vocês são os crentes. Vocês são lá da Nova Aliança? Aí o pessoal falou: nós somos. Aí começaram a ministrar a vida dele, começaram a falar. O cara não saiu naquele primeiro dia, não. Eles voltaram lá várias vezes, ministrando, falando do amor de Deus, até que ele voltou a Jesus. Até que ele voltou. Até que o Espírito Santo, que faz a obra, porque não é a gente, foi convencendo o coração dele devagarinho, devagarinho, devagarinho. E ele retornou. E é um doido lá. É um doido por Jesus. É um doido. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar essa casa. Deus vai levantar nessa casa homens e mulheres cheios do Espírito, que vão refletir a glória de Deus, porque experimentaram esse lugar da glória, porque experimentaram da presença de Deus. Vão poder dizer, como os apóstolos diziam: olha, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho é Jesus. Levanta e anda, sai deste lugar, porque Deus tem para você algo sobrenatural. Deus vai levantar nessa casa homens e mulheres sensíveis à voz do Espírito, que vão ouvir, porque experimentaram a glória de Deus, vão ouvir o que o Espírito de Deus quer fazer e vai fazer nesses dias. E essa é uma palavra para os jovens dessa casa, é uma palavra para os adolescentes dessa casa. Deus quer usar você. Amém? Deus quer usar você. Amém, gente? Não é para ficar mole, não. Não é para ficar assim, não, Deus quer usar você. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Não se deixe ser enganado pelas filosofias, por aquilo que a gente está ouvindo nesses dias, mas se levanta na sua escola, na sua faculdade.
para ministrar a palavra. E Deus vai te usar poderosamente, em nome de Jesus, amém? Eu quero falar uma coisa com você. Às vezes a gente limita o Espírito Santo. Sabe como é que a gente pode limitar o Espírito? Através de 3 coisas. A gente pode resistir ao Espírito. Eu deixei aqui para você, ó. Atos capítulo 7, é Estevão falando, fazendo relembrando tudo que aconteceu com o povo de Deus, e ele diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados, quando ele estava concluindo o discurso dele, sempre resistem ao Espírito Santo. Sabe, quando a gente resiste, é quando a gente não dá ouvidos, quando a gente insiste em fazer do nosso jeito. Deus está falando, Deus está te chamando, Deus está te pedindo, e você pode estar resistindo àquilo que Deus está falando com você. Outra coisa é entristecer o Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Sabe como é que eu entristeço? Quando eu guardo dentro de mim amargura. Quando eu permito que a raiz de amargura encha meu coração, quando eu permito que a tristeza tome conta de mim, sabe? Quando eu permito que o pecado fique lá dentro fazendo morada, porque sabe, gente, o pecado tem que ser um acidente de percurso na sua vida, o pecado tem que ser uma coisa que acontece, não posso dizer que não acontece, mas não pode ser uma coisa que você insiste em viver, que você adula, que você guarda, que você cuida, que você esconde. Não pode ser isso na sua vida. O pecado tem que ser uma coisa que você cai em si rapidamente com ele e volta atrás e diz para Deus: opa, o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Por que eu respondi assim? Por que eu disse aquilo? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu fui nesse lugar? Por que eu fiz aquilo? O pecado não é algo para ser descoberto no meio da casa de Deus. O pecado é para ser confessado no meio da casa de Deus. O pecado é para ser trazido em arrependimento. Se não é feito assim, a gente começa a entristecer o Espírito Santo. Mas a gente pode chegar mais fundo, a gente pode chegar a apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito. E ele está falando sobre profecia naquele momento. Como é que eu apago o Espírito? Eu apago quando eu não permito que os dons, que a minha comunicação, que o meu fluir do Espírito aconteça na minha vida. Sabe como é que eu apago? Alguns de nós somos batizados no Espírito Santo, mas depois que fomos batizados, oramos em novas línguas, depois nunca mais oramos. Nunca mais oramos, nunca mais edificamos o nosso espírito orando em línguas. E aí, o Espírito vai se apagando na nossa vida. Eu quero dizer uma coisa a você: orar no Espírito é uma coisa para ser uma prática da sua vida diária. É para você andar pela cidade orando em línguas. E eu não estou orando aqui para me exibir para você. Eu estou orando aqui para ensinar você que você pode ser edificado no Espírito quando você faz isso. O que significa ser edificado? É ser fortalecido, é resistir ao pecado, é ouvir o Espírito, é permitir que o Espírito te guie, é deixar que a voz do Espírito fale ao seu coração. Quantas vezes eu estou orando, amados, começo orando a língua que Deus me deu, e de repente eu começo a perceber que já não é a mesma língua, já é uma outra língua, e eu estou intercedendo por alguém, que o Espírito me levou a esse lugar e eu nem percebi. O Senhor quer levar você a uma vida espiritual. Não pode ser só no natural a sua decisão. Você não pode só calcular como um homem de negócios as suas decisões. Você precisa ouvir a voz do Espírito falando com você. Não faça isso, isso é uma cilada do diabo. Não se ligue com essa pessoa. Não tome essa decisão. Ore um pouco mais, espere em mim. O que você está deixando de ouvir? Porque o Espírito está se apagando na sua vida. A glória de Deus vai brilhar nessa casa, porque nesse lugar o Espírito não será apagado.
nesse lugar, nessa casa, o Espírito não será apagado. O Espírito vai brilhar, meu amado. O fogo da presença de Deus vai brilhar na sua vida, através de você, nessa cidade, andando nessa cidade. Deus vai mover. Nós cremos, amados, que os dons são para hoje. Nós cremos que os dons, que a profecia, nós cremos que Deus quer mover sobre isso. Daqui em setembro, acho que é dia 9, mas no sábado, daqui uns finais de semana, uns 3, a gente vai ter um seminário na igreja só sobre mover profético. Chama Ver, né? A gente vai trazer o pastor Fábio. Eu ministro na escola lá, né? Junto com a pastora Thelma. Cadê os meninos aqui? Cadê? Jana, minha aluna aqui, né? 6 meses inteiros só sobre o Espírito Santo. É isso? 6 meses inteiros para estudar o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, como flui nos dons. A gente crê numa coisa equilibrada. Nós não cremos uma coisa sem cobertura espiritual. Nós não cremos uma coisa de tomar decisões só pelo... tipo aquelas profetadas que o povo dá por aí, casa com fulano, faz não sei o quê, com profecia. Isso não existe, gente. Isso é obra do inferno. A gente crê numa coisa equilibrada, mas a gente crê no mover do Espírito de Deus. E é para esses dias, é para a tua vida. É Deus falando com você. Quando você acorda de manhã, Deus fala com você. Deus fala com você. Só você precisa ouvir. Eu preciso ouvir. Amém? Vamos continuar aqui, né? A sua glória vai se manifestar através da oração na sua vida. Mateus 6, capítulo 6, versículo 5, quero ler aqui rapidamente. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, eles serão ouvidos. Aqui é Jesus falando sobre oração, por isso que essa parte aqui é tão importante. Isso não é Paulo, não é ninguém ensinando, é Jesus falando sobre oração. Por isso que ele deixa algumas chaves aqui, tão importantes. Então, ele deixa 2 chaves aqui do que oração não é. Oração não é para se mostrar, né? Oração não é repetição, oração é relacionamento, é intimidade, é estar com alguém, é falar com Deus. E quando a gente fala de falar, gente, não é monólogo, né? Não é peça de teatro de monólogo, é diálogo. E diálogo, alguém fala, alguém responde. Você escuta o outro, não é verdade? É chato demais encontrar alguém que só ela fala, é ou não é? É ruim ou não é? Você chega para encontrar a pessoa e fala, tudo bem, porque minha casa é isso, minha vida é aquilo. E você está assim, tá bom? Não deu tempo, né, de falar nada, nem de nada, não deu tempo, só a pessoa falou. Acho que às vezes Deus pensa isso de nós. Deus pensa assim, puxa vida, eu queria falar algumas coisas, mas não deu nem tempo. Só Ele falou e foi embora. E eu estou aqui. Será que Deus não está esperando você num lugar secreto? Será que Deus não está chamando você para um lugar secreto? Então, oração, importante, oração é uma conversa, um diálogo. Onde um fala, outro escuta, outro fala, a gente conversa, a gente dialoga, né? Está relacionado ao secreto, mas não precisa ser só o secreto de um lugar. É o secreto do seu coração. É o secreto dos seus pensamentos, é o secreto da igreja, é o secreto da solidão numa multidão. É o secreto que só Deus vê. Eu estou olhando você aqui, mas eu não estou vendo o seu secreto. Existe uma parte de você que ninguém vê, mas essa parte Deus vê. E é tão chave, é tão maravilhoso que Deus, na onisciência dele, conhece os seus pensamentos, conhece as suas orações no seu pensamento, coisa que o diabo não pode, coisa que o diabo não sabe. Ele é incapaz disso, ele não sabe isso.
Mas Deus sabe. Aquele que perscruta o Espírito de Deus, perscruta os espíritos, o coração, a mente, ele sabe o que se passa no mais profundo do seu interior. Ele sabe o que você está pensando enquanto eu estou pregando aqui. Eu não sei. Eu não sei. Ele sabe. Se você está pensando, o que essa mulher não para de falar? Por que colocaram uma mulher para pregar hoje? Eu sempre vou em igreja que é homem que prega. Estou brincando com você. O que eu quero dizer a você é que o Espírito de Deus perscruta o teu coração. Ele sabe o que você sente, o que você pensa. E a oração que Ele está à espera é a oração verdadeira do íntimo. O salmista, Davi diz no Salmo 51 que Deus, Ele revela lá, Ele conhece o profundo e o escondido que está lá dentro de você. Ele sabe o que vai no seu interior e o que Ele quer é a verdade do seu íntimo. A sua oração mais poderosa é a oração que combina o que está lá dentro com o que você fala. Não é o que você fala só, porque se o que você fala só não combina com o que você pensa e você sente e você crê, ela não é real. Então Deus está dizendo que nessa casa, essa casa é um lugar do mover de oração. E esse mover de oração vai refletir a glória de Deus. Esse mover de oração vai trazer direção a essa casa. Esse mover de oração vai trazer sinais. Esse mover de oração vai trazer a glória de Deus. E quando as pessoas adentrarem aqui, elas serão tocadas, elas serão ministradas por um ambiente da presença de Deus. E muitas vezes vocês não vão falar nada, mas a presença de Deus vai se mover aqui, em resposta a um povo aliançado em oração. Em resposta a mulheres e homens comprometidos com o lugar de oração. Sabe, meu amado, o domingo, um culto é muito pouco de uma igreja. Os bastidores de uma igreja, o que acontece por trás na vida das pessoas que fazem a igreja, é o que reflete, que vai refletir aqui nesse domingo. Você pode produzir uma performance bonita, você pode ter uma música bonita, você pode falar bonito, mas eu quero dizer uma coisa a você. O fundamento é você, a sua integridade, o que você é como igreja. E eu quero declarar que sobre essa casa, a glória do Senhor será refletida. E a cidade será atraída pela glória do Senhor neste lugar, pela atmosfera da presença de Deus neste lugar. E pessoas ao entrarem aqui serão ministradas através dessa presença. E para terminar, queria chamando os músicos. Quero correr aqui um pouquinho. A glória do Senhor vai se refletir as coisas mais simples do seu dia a dia. Deus colocou o Salmo 19 no meu coração. Pulei um pouquinho para quem está acompanhando. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia e uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras, não se ouve uma voz, a sua voz. Eu quero declarar uma palavra a você. A sua vida, o seu dia a dia, os seus dias mais comuns, os lugares onde você costuma ir, nesses lugares, a glória de Deus virá. Assim como as pessoas podem contemplar a glória de Deus ao verem os céus, ao verem o sol nascer, ao verem o que Deus criou, você, filho de Deus, será uma demonstração visível. E no seu dia a dia, na maneira como você fala, na maneira como você caminha, na maneira como você estuda, na maneira como você é pai, na maneira como você se comporta, na maneira como você vive, a glória de Deus será refletida. No seu dia a dia, nos dias mais comuns da sua vida, a glória de Deus vai se manifestar. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. A glória do Senhor vai brilhar sobre você,
sobre essa casa. Deus está dizendo a você: levante-se e brilhe. Chegou o tempo, chegou a estação dessa casa de manifestar a glória de Deus. Chegou a estação de manifestar a glória de Deus. Você crê nisso? Essa palavra é para você. Então você precisa se preparar. Você precisa se preparar para os 2 cultos que vão começar. Ai, pastor, mas vai dar um trabalho para nós? Vai. Ai, pastor, mas a gente vai ficar meio dividido, porque eu vou chegar aqui e o meu pessoal vai vir no outro horário, eu não vou encontrar eles. Vai acontecer isso. Ai, mas pastor, eu não sei, eu não gosto de coisa de manhã. Eu amo coisa de manhã, não sei. Quero dizer uma coisa a você: Deus está esticando essa casa. Deus está esticando o seu coração para aquilo que Ele quer fazer. Ele pode fazer isso? Ele pode. Você está permitindo, você está dizendo sim ao Senhor? Você vai responder sim ao Senhor? Você vai permitir que a glória de Deus venha sobre você? Você vai refletir a glória de Deus? Ou você vai apenas assistir? Sabe aquela coisa da internet? Eu sei que talvez tenha alguém assistindo na internet. Me perdoa, irmão, não é para você. Mas a pandemia foi terrível, porque a gente aprendeu a assistir o culto. Não é assim? E assistir não é participar. Assistir é assistir. Você assiste futebol. Você não está jogando lá enquanto você está assistindo. Mas culto não é para assistir. Culto é para participar. Culto é para viver. Culto é para experimentar. Culto é para ser adorador. Culto é para ser esticado por Deus, para experimentar o que Deus tem para você. E Deus tem muito mais. Deus tem coisas tremendas. Deus tem coisas poderosas. A gente vai ver esse lugar aqui se encher 2 vezes antes da gente sair daqui. A gente vai ver a glória de Deus brilhar neste lugar muito, muito, muito antes da gente sair desse lugar. E a gente vai deixar esse lugar aqui para uma outra igreja um dia. E os caras vão dizer: nossa, esse lugar tinha a glória de Deus. Porque um povo trouxe a glória de Deus para esse lugar. Você está trazendo a glória de Deus? Amém? Eu queria chamar os líderes aqui à frente. Tem algum líder de célula aqui? Os líderes, levanta sua mão aí, onde você estiver. Queria que você viesse aqui à frente, por favor. Queria te convidar para vir aqui. Aleluia, Jesus. Ora bababaralachai. Ere alabaralachei, alarachai. Ora babaralachandere ababaralachai. Quere alabaralateri alarachei, alabaralachai. Chega aqui mais pertinho. Ori candere alabaralachai. Abra suas mãos, querido, você que está aqui à frente. Ori banderi alabaralachei, caralarachai. Ori amanderi alabaralachai. Igreja amada, estende as suas mãos. Ori banderi alabarachei, quere alabaralachai. O Senhor diz a esses líderes, homens e mulheres de Deus: não tenham medo. O Senhor diz: eu levanto você nesse dia,
eu levanto a tua vida para brilhar. O Senhor diz: eu te usarei. Seja ousado na minha presença, faça prova na minha presença. Peça-me, diz o Senhor, e eu responderei. Eu venho ao teu encontro, diz o Senhor. Eu virei na sua célula. Eu virei em resposta à sua oração. O Senhor diz: não tenha medo. Abre a tua boca. Abre a sua boca em fé e fala a palavra do Senhor. Fala a palavra do Senhor. Prega a palavra do Senhor. Porque o Senhor diz: eu te usarei. Eu te usarei com sinais. Eu te usarei. Ore por enfermos e estenda as mãos e ore pelos enfermos. Deus te usará, querida. O Senhor te usará. O Senhor te usará em glória e em poder. O Senhor diz: não tenha medo, porque não é por força e não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você muitas vezes diz no seu coração: eu não tenho palavras e eu não sei falar, pastor. Eu não tenho uma boa dicção. Eu vou repetir, eu não vou dizer. Muitas vezes eu não sei que palavra dizer. Mas o Senhor diz: ora. Ora no seu espírito. Ora como Neemias orou, apenas 1 segundo de oração. E abre a sua boca, porque eu vou te usar, diz o Senhor. Faz prova de mim, diz o Senhor, porque eu sou fiel para com aqueles que são fiéis na minha presença, diz o Senhor. O Senhor diz: eu levantarei uma geração de adoradores, uma geração de jovens, de adolescentes ousados na minha presença, que vão vir nessa casa testemunhar as respostas, os milagres, diz o Senhor. Eu faço nova todas as coisas. O Senhor diz: há algo novo chegando, há um sopro novo chegando, há um sopro de Deus vindo sobre essa casa. É a glória do Senhor se manifestando. É o sopro da glória do Senhor. É a presença do Senhor que está sobre este lugar. E o Senhor diz: há algo poderoso nesses dias, através da vida de vocês, pastores. O Senhor diz a vocês: concordem juntos aqui na terra, e eu vou liberar nos céus. Há algo sobrenatural quando vocês orarem juntos, em concordância. E vocês vão fazer isso nas madrugadas, vocês vão fazer isso vindo à igreja, vocês vão fazer isso. O Senhor diz: e eu virei em resposta, eu honrarei a oração de vocês. O Senhor diz: eu abrirei as portas. Eu abrirei as portas. Eu abrirei as portas. Eu abrirei as portas diante de autoridades, diante de homens de negócios. O Senhor diz: e eu colocarei a palavra na tua boca. Faz prova de mim, diz o Senhor. Ô homem de Deus, faz prova de mim. E você, quando estiver naquele lugar, você vai se lembrar da palavra do Senhor. E você vai dizer: Senhor, o Senhor me disse, o Senhor me prometeu que eu teria a palavra rema para essa hora. E eu falarei, Senhor, segundo a tua promessa na minha vida. Corra babaralaxere alabaralaxa. Oh, ribaracere alaralaxere alaralaxa. Kiromase quere handere alaxe. Oh, flui, Senhor, flui, Senhor, flui, Senhor, flui, Senhor. Aleluia. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua glória, Senhor, que repousa sobre nós,
pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias, Senhor, porque nós não somos nada, Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor, do Teu grande amor, Senhor, dependemos das Tuas misericórdias a cada manhã, Jesus, dependemos do agir do Teu Espírito, Senhor. Nessa noite nós reconhecemos a nossa dependência de Ti, reconhecemos que é a Tua glória, que é a Tua presença, Senhor, que é o Teu mover, Senhor. Oh Pai, nós reconhecemos que é a Tua bondade, Senhor, e nós nos curvamos diante da Tua presença, Senhor, dizendo: Tua é a glória, Tua é a honra, Teu é o louvor, Senhor. Oh, bendito seja Teu santo nome, Jesus. Oh, recebe toda a glória nessa noite. Flui, faz de nós aqueles que refletem a Tua glória, Senhor. Faz de nós luzeiros nesta cidade, Senhor. Faz dessa casa o lugar da Tua glória, Senhor. Faz dessa casa, Senhor, o lugar da manifestação da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos.
Deixa a glória do Senhor entrar no seu coração nessa noite. Deixa a glória de Deus encher o seu espírito. Comece a orar em línguas. Abre o seu espírito, abre o seu coração. Deixa a visitação de Deus encher você nessa hora. É a glória de Deus que muda. É a glória de Deus que muda o seu coração. É a glória de Deus que transforma a sua vida. É de glória em glória. 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 O Senhor está te visitando nessa noite. O Senhor está visitando o seu espírito, sua alma. O Senhor está mudando seus pensamentos. Está transformando o seu interior. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar.
deixa o fogo descer, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa. Aleluia, Senhor. Nós te rendemos toda a honra e toda a glória nessa noite. Nós dizemos: Teu é o poder, Tua é a unção. Nós nos curvamos diante da Tua majestade e dizemos: obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença. Obrigada por esta casa, Senhor. Obrigada por cada vida, cada líder aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, por estes pastores que têm correspondido, dito sim ao Teu chamado, Senhor. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada por esta cidade, Senhor. O que nós te pedimos é que a Tua glória venha sobre esta cidade e que o Senhor encha essa casa da Tua glória e nos use como povo, Senhor, para manifestar a Tua glória nesta cidade, Senhor. Nós amamos a Tua presença, Senhor.
Amamos, Senhor, estar onde Tu estás. Repousa sobre esta casa, Senhor, com a Tua glória, Pai. E cumpre a Tua promessa e a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Jesus. Amém. Como que acaba esse culto, gente? Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se é para Jesus é mais forte. Aleluia. Senhor, receba a adoração, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala para quem está ao seu lado aí, seja cheio da glória do Senhor. Amém. Nós queremos louvar a Deus pela vida da pastora Mônica. Você foi abençoado pela vida da pastora Mônica? Glória a Deus. Que bênção, pastora, obrigado. Nós louvamos ao Senhor. A honra é nossa receber vocês, né? O pastor Davi. Aqui ela está falando que o pastor Davi mandou beijo e abraço. Glória a Deus. E a gente recebe o carinho, né? A gente tem visto isso através da cobertura. Nós nos sentimos seguros nesse tempo, porque nós temos sido alvos de oração. Quantas vezes fui lá na sala de oração em Londrina e vi lá o nome da nossa igreja, uma igreja que ora, que nos cobre em oração. E eu louvo a Deus, porque isso traz uma segurança, traz uma alegria de saber que nós não estamos sozinhos. Nós temos um corpo que não está só na cidade de Arapongas, está em Londrina, está em muitos outros lugares, porque nós somos uma grande aliança, uma grande família, e nós temos sido realmente muito abençoados. Então, pastora, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra tê-la aqui, e com certeza essa palavra hoje fica gravada nos nossos corações. Nunca queremos nos distanciar da glória do Senhor. Nunca queira isso para a sua vida, porque a glória manifesta em nossos corações, muda totalmente a nossa história, irmãos. Que benção essa palavra. Nós queremos também honrar a pastora Mônica, e a pastora Esther vai falar aqui sobre a honra. O pessoal desse jeito. Aplauso o Senhor pela vida da pastora Mônica. Tem muita gratidão no nosso coração. Glória a Deus. É só um símbolo, né, do nosso amor. Amamos vocês, oramos também por vocês e nos espelhamos em vocês. Nós amamos ver a glória do Senhor, né, sobre vocês, e nos espelhamos em vocês. Ontem eu estava orando por vocês, hein? Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Cumprimenta aí a pessoa ao seu lado. Deseja uma semana de vitórias em nome de Jesus.